Então vamos lá, pessoal, mais uma aula. Hoje é a aula 8. Nossa, já estamos longe no nosso curso. A aula de hoje vai ser... A gente vai elaborar em alguns temas que a gente já viu antes. A gente vai começar a entender um pouco melhor como é que algumas das coisas que a gente já viu funcionam por trás. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre RA e I, um pouco mais avançado do que antes. A gente vai falar sobre... Alguém abriu o microfone, eu acho. A gente vai falar sobre exceptions e a gente vai falar sobre semânticas de move. Ou seja, a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona o stdmove que a gente viu nas outras aulas, né, que eu já mostrei para vocês usando em alguns momentos, mostrei que algumas coisas funcionavam com e sem ele, mas hoje a gente vai ver como é que ele funciona por trás. Então vai ficar talvez um pouco mais claro por que ele funciona do jeito que a gente viu até agora, apesar de que o mecanismo por trás dele é um pouquinho complexo. Eu vou começar fazendo a solução do exercício que foi deixado para a aula anterior. Para quem estiver vendo no YouTube, esse exercício não foi descrito na aula passada, porque ele ainda não estava publicado. Vai acontecer a mesma coisa hoje. Peço desculpas novamente. Mas o exercício foi publicado no site que tem o material das aulas. Inclusive, deixa eu abrir aqui isso. Deixa eu inclusive ajustar aqui um pouquinho melhor o tamanho da janelinha aqui, porque eu esqueci de colocar o material aberto aqui. Aqui. Ele tá pegando a janela errada aqui, né? Deixa eu ajustar aqui. Beleza. Tá mostrando a janela certa. Deixa eu ter certeza que alternando aqui. Beleza, tá funcionando bem. Então, o exercício da aula passada era implementar o algoritmo insertion sort, que ele estava descrito aqui, certo? Então, ele tá num pseudocódigo aqui, muito baseado em Python. A ideia seria transformar isso aqui em C++, mas como está anotado aqui no exercício, né? Esse parâmetro A ele é um vector, e a gente sabe que em C++ vector não é um tipo, certo? Então, para a gente ter um tipo, a gente precisa ter um vector de alguma coisa. E a ideia justamente é usar o que foi passado na aula passada com o uso de templates para fazer desse algoritmo um algoritmo genérico, certo? Então em C++ o parâmetro aqui vai precisar ser um std vector, mas o parâmetro do template aqui vai ser genérico, ele vai vir a partir de um parâmetro de template da função, ou seja, a gente vai ter um function template que vai receber como parâmetro aqui um vector de elementos onde o parâmetro do vector vai vir do template aqui. E a ideia depois era, uma vez implementado isso aqui, enumerar em um comentário quais características que estão sendo assumidas sobre o tipo que a gente está utilizando. Para fazer a entrega desse exercício, quem quisesse me mandar, eu poderia enumerar como pontos ou discorrer sobre isso em parágrafo, não precisava de nenhuma descrição formal. Tá? Algumas dessas coisas a gente consegue formalizar, até em C++ mesmo, mas a ideia era só notar mesmo quais são esses pontos. Então, para a gente fazer esse exercício, eu vou criar. Deixa eu dar uma passada para ver como eu estou fazendo. Tá. De exercício aula 7. Vou criar aqui a pasta source. Eu vou criar um CMakeLists. Tá? Como a gente já viu várias vezes, CMake minimum required version 3.15.
por que eu escolhi o algoritmo Insertion Sort aqui, tá? Eu escolhi ele porque ele é um algoritmo simples, ele não depende de muitas coisas, tá? Ele não é um algoritmo muito eficiente para fazer ordenação, apesar de que ele tem um uso prático para fazer ordenação de vetores pequenos. Mas como o objetivo da aula era lidar apenas com a ideia de fazer um código genérico, eu não queria que o exercício dependesse de vocês elaborarem um algoritmo muito complicado. Então eu utilizei esse algoritmo como exemplo. Target sources aqui, insertion sort, private main.cpp, e vai ter um insertion sort.hpp e um .cpp que a gente sabe que vai estar vazio, mas ele vai servir para fazer a checagem sintática desse arquivo com facilidade, certo? Fora isso, sim, uma coisa que é importante vocês notarem, vocês lembrarem na realidade, a gente precisa do target compile features aqui. Eu vou colocar o cxx_std 17, certo? 17 porque, como a gente combinou lá no começo, a versão do compilador que vocês estão usando é a versão mais nova que funciona. Então vocês podem colocar 20 aqui se vocês já estiverem com um compilador mais recente. Inclusive eu vou mostrar algumas coisas de C++ 20 hoje aqui na aula. Mas por hora esse aqui é o necessário. E aí a gente vai criar o main.cpp, que a gente pode copiar direto aqui. Certo? E a gente precisa criar o insertion sort.hpp indef algorithm insertion sort.hpp, velha dança que a gente já fez em várias aulas, certo? E a gente cria um CPP que inclui esse cara por questões de checagem. Sort.hpp. Beleza. Então, se tudo deu certo, eu vou passar uma flag aqui extra pro CMake, que é pro meu editor de texto pegar as coisas para fazer autocomplete certinho, tá? Mas, eu acho que eu errei a flag. CMake export compile commands, perdão. Não sei se precisa pagar a pasta de build, mas beleza. Vamos ver se está tudo indo ok. Bom, claro, ele vai dar por falta do nosso... Beleza, né? Faltou aqui o namespace, mas que a gente não definiu. Mas tudo bem, tranquilo. Então, vamos à implementação desse insertion sort. A gente vai precisar conhecer vector, né? Então, incluir o vector aqui. A gente definiu que o namespace usado vai se chamar algorithm, certo? E aqui dentro a gente vai ter uma função. Como a nossa função vai ser um template de função na realidade, a gente vai começar declarando template, type name. Eu vou chamar de T aqui porque o tipo é genérico, a gente não tem nenhuma restrição específica sobre ele, a gente não tem muito o que descrever. E aí, void insertion sort, recebendo aqui um studVector de T. Na realidade, a gente não pode receber esse cara por valor, certo? A gente precisa receber ele por referência. Referência constante ou não constante? Não constante. Porque a gente quer ordenar o vetor e a gente quer retornar ele ordenado. Então, na realidade, a gente não quer retornar ele ordenado, a gente quer ordenar o vetor in place. Então, a gente recebe ele por referência não constante, porque a gente vai mexer diretamente em cima dele. Vou chamá-lo de V. Eu sei que está escrito A ali no pseudocódigo, mas o pseudocódigo ele usa um padrão meio tirado do livro de algoritmos do Cormen, que usa letras maiúsculas para vetores.
Pessoalmente acho ruim, não vou traduzir isso para o meu código, então eu vou usar uma outra letra também. Copiando basicamente o algoritmo dali, tá? E sem nenhum problema fazer isso, a gente pode inclusive pegar o algoritmo aqui e jogar ele aqui direto no nosso código como um comentário. A gente vai ter um for que vai começar em 1, tá? Alto igual 1 até a.size, só que né, ele está indo até size menos 1, então a gente pode fazer e menor do que a.size, não tem problema, que é v.size. Mais i. Então a gente vai ter uma variável k, certo? Eu vou fazer traduzindo bem direto, daqui a pouco a gente vai fazer algumas modificações. Eu vou ter uma variável j, que vai ser o i-1, e aí eu vou ter o meu while, j maior do que -1, e vj maior que k. Na realidade isso aqui está errado. Eu acho que eu esqueci de fazer uma correçãozinha ali no pseudocódigo antes de publicar o exercício. Eu lembro que eu fiquei mexendo nisso aqui até tá tudo certinho. Aqui o correto seria k menor do que vj para funcionar com a classe que eu coloquei ali no main, tá? Então vj mais 1 a gente substitui ele pelo vj, certo? Perceba que eu não estou me dando o trabalho de escrever o algoritmo aqui, porque o objetivo não é aprender a fazer o algoritmo de ordenação, certo? Aqui j menos igual a 1 a gente pode trocar por menos menos j, que é um pouquinho mais idiomático em C++. E no final, no caso vj mais 1 é igual a k. Então, com esse código aí, vejo que a gente esqueceu de fechar o namespace. Com esse código aí, a gente deve conseguir compilar o nosso arquivo se a gente desconsiderar a parte final, certo? Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, se eu desconsiderar ele, a gente consegue compilar. Creio eu que sem grandes problemas. Sim. Se eu rodar aqui, build insertion sort, a gente tem números ordenados e as palavras que eu coloquei aqui, elas vão estar ordenadas também em ordem alfabética, certo? Alguém faz ideia de por que o meu código não compilou para a classe que nós temos aqui? Vou colocar aqui lado a lado. Não, isso não é um problema. Porque eu estou fazendo cópias de coisas que não podem ser copiadas. Muito bem notado. Se a gente abrir aqui o algoritmo que a gente descreveu junto com a nossa classe aqui, a gente consegue enxergar que aqui tem um unique pointer de int. A partir do momento em que eu tenho um membro que é um unique pointer que não é copiável, esse objeto aqui não é copiável. E como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo cópias, certo? Aqui eu estou fazendo uma cópia do elemento VI. Aqui eu estou fazendo uma cópia do elemento VJ e aqui eu estou fazendo uma cópia de volta do K. Tem uma forma da gente alterar isso. Mas antes disso, vamos parar para pensar então sobre aquilo que foi perguntado no exercício. Quais características estão sendo assumidas sobre esse tipo que a gente está utilizando? A primeira, a gente acabou de ver. A gente precisa que no mínimo esse tipo seja copiável. E a gente sabe que se a gente tem um tipo não copiável, a gente não consegue rodar esse código. Portanto, uma das coisas que está sendo assumida sobre T é que ele é copiável. Em segundo lugar, tem mais uma coisa que a gente está assumindo sobre esse tipo. Alguém chuta?
Chuta não, né? Alguém faz um comentário bem informado. Já deixo claro que a dica tá no meio. Tem que definir os operadores. Não é nem questão de só definir os operadores. O que a gente precisa saber é que os tipos eles têm que ser comparáveis. A gente tem que conseguir comparar um elemento menor que o outro. Certo? Então a gente precisa que esse operador aqui exista. Certo? Não precisa de vários operadores, a gente só precisa especificamente desse. Esse aqui a gente precisa para poder escrever ele ali embaixo, mas isso aí não tem muita necessidade de existir. Agora esse aqui é preciso. Certo? Por quê? Por causa dessa linha aqui nesse ponto aqui. Então a gente precisa saber duas coisas sobre o tipo que vai entrar nesse algoritmo aqui. Ele precisa ser copiável e ele precisa ser comparável com o operador de menor. Beleza. Isso na realidade é tudo que a gente precisa saber sobre esse tipo. Agora, na questão dele ter que ser copiável, tem como a gente melhorar isso? O que eu posso fazer com o unique pointer que não é copiar? Ninguém lembra? A gente já teve que se bater algumas vezes. Não, eu não posso compartilhar o unique pointer, ele é único. Eu só posso compartilhar shared pointers. Justamente por isso que eu não posso copiar ele. Porque eu não posso ter um compartilhamento, né, do que está sendo apontado. Porque o unique pointer, assim que ele é deletado, ele vai tentar deletar o que ele está apontando. Preciso criar um novo? Não. Quer dizer, sim. Mas o ponto não é esse. Eu não preciso criar um novo unique pointer. Desculpa. Eu não preciso criar uma cópia do valor. Eu não preciso criar um unique pointer copiando aquele valor que está sendo apontado. Tem uma outra operação que eu posso fazer diretamente em cima do unique pointer que resolve todos os nossos problemas aqui. Eu posso mover? Eu posso mover o unique pointer. Certo? Quando eu movo o unique pointer, o unique pointer original fica vazio. E eu tomo o ownership para outro unique pointer. Então aqui onde eu tenho uma cópia, eu posso chamar o studMove. Certo? Aqui também. E aqui também. Certo? Então, se eu fizer isso nesses três lugares, eu deixo de necessitar que esse tipo seja copiável e passo a necessitar apenas que esse tipo seja movível. O que significa que agora, se eu vier aqui no meu código e descomentar essa última parte, eu volto a ser capaz de compilar meu código. E eu consigo ordenar os ints pelo valor deles, porque o operador de menor dessa classe DineInt está definido para comparar os valores, certo? Então ele compara 1, 2, 3, 4 e agora eles estão ordenados nessa ordem. Tranquilo? Beleza. Então era esse o exercício que a gente tinha que fazer. Tem uma coisinha que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu acho que é bacana a gente notar, que é o seguinte. Em C++ 20, tá? Talvez vocês não consigam isso no compilador de vocês, dependendo de qual vocês têm instalado, mas a partir de CC 10, 11, isso aqui já funciona. Eu tô com o 11 aqui, o 11 já tá com C++ 20 praticamente completo. Se eu trocar isso aqui para C++ 20 e editar o meu main aqui, vocês vão ver que eu consigo fazer uma coisa muito bacana. Eu consigo tirar essa definição desse operador aqui, certo? E eu consigo... Bom, na realidade, desculpa, eu não consigo simplesmente fazer isso, não. Mas eu posso mudar essa operação aqui
para esse operador bonito aqui. Menor, igual, maior. Certo? Se eu fizer isso... Deixa eu ver. Ah, sim. Esse cara aqui não... não sei porque que ele tá tão incomodado aqui, mas esse cara não retorna bool. Vou colocar ele retornando alto mesmo. E vocês vão ver que meu código compila. Que magia é essa? Esse cara aqui, ele é o operador Spaceship. Foi chamado desse nome porque ele lembra um disco voador. As pessoas que usam C++ são extremamente criativas, né? Como vocês podem ver. O que esse cara faz? Ele não implementa só uma das operações de comparação. Ele implementa todas. Então, a partir do momento em que eu tenho esse operador aqui implementado, eu consigo não só usar o operador de menor, mas eu consigo usar o operador de maior, maior igual. Então, eu sei que era um erro ali na definição do exercício, mas se eu voltar aqui no meu insertion sort e ao invés de fazer k menor do que vj, eu fizer vj maior que k, o meu código agora vai continuar compilando, certo? Sendo que antes ele não compilaria. Eu posso mostrar para vocês isso, né? Para não ficar pela minha palavra. Se eu colocar aqui em C++... Na real, não vou nem fazer isso. Eu não preciso. Mas se eu vier aqui e... Desculpa, no main. Se eu vier aqui e tirar o operador Spaceship, certo? Fizer ele ser só o operador de menor, meu código vai deixar de compilar, certo? Porque ele vai falar que essa operação aqui não existe. Mas, se eu transformar esse cara no operador de Spaceship de novo, o código volta a compilar, porque ele implementa todas as comparações, certo? Esse cara, na realidade, o retorno dele é um retorno triplo, certo? Ao invés de retornar um booleano dizendo true ou false, ele retorna um objeto especial, que está definido, se eu não me engano, na biblioteca padrão, que ele diz se a operação deu maior, igual ou menor, certo? E é com isso que ele consegue implementar todos os operadores. E claro, ele já existe para os tipos que são primitivos. Então, se eu faço o Spaceship Operator entre dois inteiros, isso já está implementado para mim. Por isso que eu consigo implementar em termos dele. E a parte mais legal é que quando... Aqui não ia funcionar, porque aqui é um unique pointer. Mas se os seus membros são comparáveis em si... Então, por exemplo, se eu tivesse uma classe aqui, struct point, certo? Com int x, y. Não, vamos fazer uma classe. Não, vamos fazer um struct assim que fica melhor. Tá. Fica mais rápido aqui para fazer. Se eu fizer aqui auto operator spaceship, const. Se eu fizer igual a default, esse cara aqui ele é const também, perdão. Só é const. A partir do momento que eu tenho isso, certo? Eu consigo aqui, ó, se eu fizer um vector de point, autovp igual a stud vector point. Na verdade não preciso desse point aqui. Então aqui, point 23 point 2 point 98. Não, point. Pode ser assim. Então, ele vai fazer uma ordenação lexicográfica, certo? Então, deixa eu colocar um outro point com 2 aqui. Point 24 point 98. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com point 1, 2. Deixa eu trocar a ordem desses aqui para ficar mais legal de ver. Ele vai comparar basicamente o x primeiro, certo? Então, quem tiver o menor x fica no começo. Se o x empatar, ele vai comparar o y, certo? É uma ordenação lexicográfica muito parecida com a ordenação que você faz em strings. Então, você compara primeiro o caractere, se ele empata, você compara o segundo e por aí vai. E eu fizer aqui o meu algorithm
4 pontos insertion sort, VP. Aqui o print vector não vai funcionar porque eu não tenho esse operador aqui, então é só implementar. Precisa ser point. p.x, uma vírgula em espaço, p.y. Então, se eu compilar esse cara aqui, o que faltou? Claro, aqui não é uma vírgula, aqui é um operador. Se eu compilar esse cara aqui e rodar, esse cara ele ordena 1, 2, 2, 3, 2, 4, 9, 8. Ou seja, eu posso pedir para o compilador gerar para mim a implementação do operador de spaceship. Isso facilita muito a vida para criar tipos que são comparáveis, o que não é incomum, na realidade é bastante comum. Então fica aí a dica, é um negócio que bem bacana de C++20, uma das coisas de C++20 que eu queria mostrar para vocês hoje. E tá aí, para vocês saberem. Eu vou só desligar o meu aquecedor aqui, porque eu imagino que ele deva estar fazendo bastante barulho na gravação. Beleza. Ok. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, de C++20, antes da gente começar o que a gente estava vendo na aula, o que a gente vai ver na aula de hoje, é o seguinte. Na aula passada, vou até copiar para cá, 7. A gente tinha esse exemplo aqui de template. Acabo de perceber que eu ainda estava no Discord, né? No Discord do trabalho. Beleza. O que eu ia falar? Voltando aqui. Ah, sim. Eu tinha mostrado para vocês um function template com uma função read, certo? E que na realidade a função chamava readNumber. E como a gente tinha visto, essa função aqui, eu troquei ela para read aqui, porque esse exemplo aqui eu já deixei pronto. Ela funcionava para int, funcionava para double, e de início ela não funcionava. Ela funcionava para stdstring, mas ela funcionava errado. E aí a gente cortou a possibilidade dela funcionar usando um static assert. Em C++20 a gente tem esse mecanismo aqui que se chama concepts, que é um mecanismo muito bacana. Eu vou jogar essa função aqui para dentro do meu source aqui. Ali para isso. Eu vou criar um segundo executável aqui. Vou fazer. E claro, vou ligar o C++20 nele também. Ops. Certo? E esse... perdão, source. Essa ideia de concept aqui, ela permite que a gente defina uma série de restrições em cima de um tipo. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o concept arithmetic equivale a eu checar se esse tipo aqui é aritmético, certo? Usando aquele std arithmetic v que a gente usou na aula passada para fazer o static assert. Aí eu estou dizendo que eu tenho uma função chamada read, que é um template, sem restrição nenhuma. Mas eu não estou definindo nada aqui, certo? E na sequência, eu defino, usando esse concept no lugar do type name, eu defino que para tipos chamados R aqui é de retorno,
que sejam aritméticos, a definição é essa aqui. Eu escrevo aqui reading number, certo? É só para mostrar depois quando o código está executando. E aí eu gero esse código aqui, que era o mesmo código que a gente tinha na aula passada. Na sequência, eu faço uma especialização do template read aqui. E isso aqui é uma coisa que a gente não viu na aula passada, porque é um conceito um pouco mais complexo de templates. Mas essa especialização aqui significa... O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero especializar o template read, mas o fato de eu estar omitindo o type name aqui significa que eu estou fazendo uma especialização completa desse template. Então, caso o tipo T stdstring, desculpa, caso o tipo T seja stdstring, ignore completamente qualquer definição anterior. Use essa definição específica aqui, certo? Essa é a ideia de fazer uma especialização de template. E aí ele diz que ele está lendo uma string, e aí ele simplesmente usa o getLine, certo? Se eu rodar esse código aqui, vocês vão ver. Bom, eu tinha compilado ele aqui. Ó, ele está lendo um número. Eu digito 4, ele leu um número. Agora ele está lendo outro número. No caso, ele está lendo um float, tá? Então, ele leu ali meu 5.5. Agora, se eu ler uma string, então, string com espaços, ele lê corretamente a string com espaço, porque ele caiu na outra implementação da função, certo? Então, é assim eu consigo ter uma função chamada read que consegue se especializar para o tipo que eu quero que ela leia, certo? Se o tipo for aritmético, ela vai aqui e lê ele normalmente, como a gente lia os tipos aritméticos, tokenizáveis, por assim dizer. E se for uma std string, ele cai no outro tipo aqui. Essa ideia de fazer o overload da função, fazer a especialização, não tem nada a ver com C++20, mas a ideia de você conseguir fazer esse overload baseado em um conceito, certo? É do C++20. Se eu remover a ideia desse cara aqui ser um template completo e dizer que esse cara só existe para tipos aritméticos, certo? Se eu deixar só essa definição aqui, a gente vai ter mais ou menos a situação que a gente tinha antes, que era de usar o static assert. Só que agora a gente vai ter um erro um pouco melhor. Então, se eu tentar compilar esse cara desse jeito aqui, vocês vão ver que o tipo que ele vai dizer aqui é que não existe uma função para chamar com stdstring, certo? Porque esse template aqui requer o conceito arithmetic, certo? Ou seja, como esse tipo aqui não é arithmetic, ele não está deixando isso aqui passar. Então aqui é uma segunda feature do C++20 que é bem bacana. Habilita a gente a fazer bastantes coisas e habilita a gente a dar erro mais cedo. Porque, como a gente lembra, antes o erro aconteceria aqui dentro, certo? Ele aconteceria no static assert. Se a gente estivesse fazendo um concept para checar se esse tipo é, por exemplo, default constructible, ele daria erro nessa linha aqui se ele não fosse. Agora ele já dá erro assim que eu tento usar a função, o que é bem melhor para diagnóstico. Tranquilo? Alguma dúvida quanto a essa ideia? Isso aqui é só para passar por cima, tá? Não é para... Como que ele sabe que é para string? Ele sabe que é para string porque eu solicitei especificamente aqui que é para string, e aí ele vem aqui, ele sabe que esse template existe, mas aqui ele não está definido, veja que eu estou terminando com ponto e vírgula, então ele começa a ver as opções que ele tem. Uma opção que ele tem é para tipos aritméticos, mas string não é um tipo aritmético, então ele ignora essa opção aqui. A segunda opção que ele tem é especificamente para stdstring, então ele vem aqui. Na realidade, como essa aqui é uma especialização, ele já cai direto na especialização, tá? Ele nem tenta pegar esse cara aqui. Mas daria para fazer também um overload para um outro tipo de coisa, e ele tentaria esse, veria que não funciona, tentaria esse aqui e aí cairia, certo? Se não fosse uma especialização, né? Se fosse um overload. Entendeu? Legal. Então tá, quanto ao material da aula passada, era só isso. A gente tem bastante coisa para explorar na aula de hoje, então vamos seguindo em diante. Eu até tinha pensado em fazer uma explicação sobre algumas questões da aula passada, que ficaram sobre o exercício da aula anterior ainda, da aula 6. Mas eu acho que eu vou ter que deixar isso para algum outro dia, talvez pegar uma aula só para fazer
um apanhado assim de comentários mais pontuais, não sei. Porque hoje a aula já tem bastante coisa pra gente ver, certo? Bom, como eu falei mais no começo da aula, hoje a gente vai explorar o conceito de RAI mais a fundo. Então, quando a gente viu a aula sobre herança, a gente viu que em alguns casos a gente precisa gerenciar de maneira dinâmica alguns recursos que a gente tem. O mais comum é memória, certo? Então a gente tem uma alocação de memória, a gente precisa fazer um new, por exemplo. A gente não fica fazendo new e delete cru no meio do código. A gente coloca isso para ser gerenciado por objetos. A gente tem o unique pointer, que é um objeto que faz isso muito bem pra gente, mas às vezes a gente precisa fazer isso manualmente também. Mas enquanto a gente estava lidando com o unique pointer, quase tudo estava ok. A gente viu que, inclusive, quando a gente usa o unique pointer dentro de um objeto e a gente não especifica como copiar esse objeto, ele deixa de ser copiável, certo? E a gente precisa entender, então, esse mecanismo interno. O que significa fazer copy, o que significa fazer move, como eu crio um objeto que não é copiável e como eu completo esse mecanismo todo de gerência de recursos dentro de objetos para além do nosso construtor e do nosso destrutor, certo? Porque essa parte inicial é certamente a parte mais importante, mas quando a gente está fazendo gerência de memória ou de qualquer outro tipo de recurso, certo? Quando a gente está engajando naquele conceito que eu mencionei de RAI em um objeto, a gente não precisa prestar atenção só nessas operações, só na construção e na destruição. Certo? A gente precisa prestar atenção em outras operações que também lidam com o que há dentro do objeto. Essas operações são 4, além da construção e da destruição. A primeira é o construtor de cópia, que é uma coisa que a gente não encostou muito até hoje. Todas as vezes que a gente usou o construtor de cópia estava sendo definido pelo próprio compilador. A segunda é o construtor de move, que a gente cai na mesma questão do construtor de cópia. A gente até hoje deixou o compilador gerar para a gente, nem sempre isso é possível. A terceira operação é a operação de atribuição, ou seja, quando a gente pega um objeto que já existe, coloca o nome dele, faz igual a outra coisa, a gente está atribuindo um objeto a outro. A gente está pegando um objeto que já existe, a gente está substituindo o conteúdo dele por outra coisa, certo? Isso é diferente da construção. Construção é bom. Da construção por cópia. Porque a construção por cópia invoca o construtor. O objeto não existe ainda. Ele passa a existir já sendo inicializado daquele jeito. Na atribuição, não. Na atribuição, o objeto já existe. E, portanto, a gente precisa não só se preocupar em inicializar os valores internos dele, mas a gente também precisa saber que destino dá aos valores que estavam ali antes. E, por fim, tem a atribuição por move também, que é o mesmo conceito, mas aplicado à operação de move. Como existem essas 4 operações mais o destrutor, o construtor a gente não considera porque o construtor ele existe para todas as classes e independentemente da gente ter que lidar com isso ou não, o construtor ele vai sempre existir. Mas como existem essas operações de destruição, construção por cópia, construção por move, atribuição por cópia e atribuição por move, se fala numa regra chamada Rule of 5, ou regra dos 5, que basicamente diz que, se por algum motivo você precisou definir por você mesmo uma dessas 5 operações, você muito provavelmente precisa definir todas as outras 4. Ou seja, se você teve que escrever um destrutor à mão, você provavelmente tem que escrever a cópia, o move e as atribuições. E por assim vai, certo? Então, se você sentiu a necessidade de escrever qualquer uma dessas, você provavelmente precisa escrever todas as outras. Em parceria com a Rule of 5, como um corolário direto da Rule of 5, Rule of 5 é Rule of 5, ou da regra dos 5, a gente tem a Rule of 0,
que é a regra que a gente quer poder seguir na maior parte dos casos, que diz o seguinte: para a maior parte dos tipos, eu não preciso definir nenhuma dessas coisas manualmente, desde que todos os membros da minha classe sigam corretamente a Rule of 5 ou a Rule of 0. Ou seja, se todos os membros da minha classe são bem comportados, a minha classe é bem comportada. E eu não preciso fazer mais nada. Certo? A não ser que eu precise sobrescrever o comportamento de algum membro da minha classe. Ou seja, se eu tenho um membro não copiável, mas eu quero que a minha classe seja copiável, aí eu preciso definir meu construtor de cópia. Isso provavelmente passa a significar que eu preciso lidar com as outras operações também. Certo? A gente vai fazer aqui um exemplo, então. Já vou introduzir aqui o fato de que a ideia é seguir para as próximas aulas, né? O curso está planejado para ter entre 12 e 14 aulas, e a gente já está aqui na aula 8. Eu quero caminhar para o nosso, que será o nosso projeto final, que vai ser a implementação de uma classe std vector, certo? Então a gente quer implementar o vetor da biblioteca padrão, que é uma coisa que precisa de diversos desses conceitos que a gente está vendo aqui, certo? Hoje eu vou fazer uma coisa quase parecida, mas muito mais simplificada, que vai ser a construção de um vetor de tamanho fixo. Então, que eu consigo escolher o tamanho dele durante a execução, mas ele não cresce nem diminui, certo? Ou seja, a gente tira muito da complexidade do std vector, né? Porque o std vector, uma das grandes coisas cuja complexidade que faz aparecer uma complexidade grande nele, é o fato de que ele precisa crescer e diminuir conforme a gente coloca elementos novos ou retira elementos. A gente aqui não vai lidar com isso. A gente simplesmente vai assumir que o vetor ele sempre existe e ele sempre tem x elementos. A gente não consegue colocar novos nem tirar, a gente só consegue sobrescrever os elementos internos, certo? E isso vai fazer com... Isso na realidade significa que a gente espera diversas coisas dos tipos que estão ali dentro, especialmente o fato de que ele precisa ser construído por um construtor padrão, né? E que ele precisa ser, no mínimo, movable. Mas a gente quer uma operação simplificada mesmo, certo? Eu vou criar aqui, então, um diretório source. Deixa eu make list isso aqui de novo. Então, required. Eu vou chamar de fixed length vector. Não é um nome muito vendável, mas é o que é. Certo? E aqui eu vou colocar target compile features e vou habilitar C++ 17 para ele. Ok, então aqui eu vou criar os arquivos que a gente quiser ali. Eu vou criar também o header, certo? No main eu vou só colocar um main vazio por enquanto, só para a gente ter alguma coisa para compilar. No header eu vou colocar aqui o infdef. Vai ficar assim mesmo, tanto faz, não faz muita diferença. Certo? E aqui no CPP
vou incluir o header. Vamos ver se está tudo ok. Beleza, a gente tem aí um código vazio compilando. Então vamos começar a implementar esse tipo, certo? O que a gente vai precisar para começo de história? Bom, a gente precisa namespace, né? Namespace. Vou chamar de data structures, como prometido, ali no include guard. E a classe eu vou chamar de FLV só porque fixed length vector é meio gigante. Para começo de história, essa classe aqui ela pode ser uma classe normal? Não, a gente tem que ter um template de classe aqui, certo? Alguém abriu o microfone? Obrigado. Certo? Ela tem que ser parametrizada na classe que a gente quer usar. O que a gente precisa saber para ter essa implementação aqui dentro? A gente precisa ter uma sequência desses objetos. E se vocês pararem para avaliar tudo que a gente viu, até hoje a gente só viu uma forma de ter uma sequência de objetos, que é ter um vector. Certo? E isso foi deliberado, do meu ponto de vista, como elaborador desse material, que a gente visse a forma mais comum e mais menos cheia de erros de ter uma sequência de elementos. Mas essa não é a única forma de ter uma sequência de elementos. A gente pode também ter um array cru. Esse array cru ele pode inclusive ser alocado dinamicamente, né, naquela área da memória que a gente chama de heap, que é para onde vão as coisas que a gente aloca com new. E para a gente ter um array cru dessas coisas alocado lá, a gente pode simplesmente ter um ponteiro. Então eu posso ter um ponteiro com asterisco aqui mesmo, certo? Apontando para o meu conteúdo lá. E eu preciso saber também quantos elementos eu tenho, certo? Então eu vou ter um int aqui, size. O meu construtor ele vai receber o tamanho, certo? Essa minha classe aqui eu não vou ter um construtor que permite já colocar os elementos lá dentro, ela vai receber o tamanho. E ele vai, claro, ele vai inicializar o size, né? Size interno, que na realidade eu vou colocar aqui um underscore, porque eu vou ter uma função size, provavelmente. Mas também eu preciso inicializar esse content. Como é que a gente inicializa um ponteiro? Né? Como é que a gente aloca alguma coisa na memória e pega um ponteiro de volta? A gente viu isso na aula de classes de herança, quando a gente estava mostrando a alocação dinâmica de memória, antes da gente começar a usar o unique pointer. Alguém lembra? Usando new. Só que quando a gente quer alocar um array, a gente usa uma versão especial do new, que é a seguinte. Então eu vou inicializar aqui contents com new t, e aqui eu vou colocar o size dentro de colchetes, como se eu estivesse realmente fazendo um array, porque esse operador new ele serve para alocar um array de coisas. E assim que esse operador é usado, certo? Assim que eu estou usando o operador new de array, que é um operador diferente, tá? Ele é diferente do new que a gente usou antes. Eu já estou assumindo que o tipo que eu estou recebendo, né? Que o tipo t, que eu estou recebendo pelo template,
pode ser construído com um construtor padrão. Porque esse new aqui, ele vai construir os objetos que estão nesse array já. Certo? Ele já vai passar construindo todo mundo. E não tem como customizar qual construtor ele vai usar. Ou seja, eu já estou assumindo que esse cara aqui tem um construtor padrão. Certo? Vocês conseguem já imaginar, né, possivelmente, que isso vai ser um empecilho quando a gente for implementar o std vector, e que o std vector não vai ser implementado usando esse cara, certo? Mas para o que a gente está fazendo na aula de hoje, perfeitamente ok. E se eu fiz um construtor que contém um new, eu preciso fazer um destrutor. E esse meu destrutor aqui, o destrutor não tem lista de inicialização, tô ficando maluco. Ele precisa deletar contents, certo? Mas isso aqui está errado. E vocês podem ver que o meu compilador já está reclamando. Por quê? Como eu falei que esse new aqui não é o mesmo new que a gente usou na outra aula, quando a gente está alocando só um objeto, né, esse aqui é o new de array, ele é pareado com um operador de delete diferente, com um operador de delete que também deleta array, certo? Então, ele é um delete com 2 colchetes. Ele não precisa passar o tamanho, tá? Ele sabe o tamanho desse bloco de memória. Ele consegue acessar o tamanho, ele consegue desalocar esse bloco de memória sem dificuldade alguma, mas ele não é a mesma implementação de operador de delete. Portanto, se eu não coloco esse cara aqui, o meu compilador, inclusive, reclama aqui: delete apply to a pointer that was allocated with, né, with new colchetes, certo? Então aqui a gente aprende o segundo par de operador new, que é o new e o delete de array. Tem muito pouco uso, sendo bem sincero. Tá? Bastante pouco uso, mas é bom saber que eles existem. Porém, logo quando eu estava introduzindo esse assunto aqui, eu disse o seguinte: se eu tenho um destrutor, eu preciso ter as outras 4 operações. Eu acho que a forma mais simples de eu mostrar para vocês por quê é mostrando o que acontece se eu não tenho. Certo? Então, eu vou lá para o nosso main, certo? Eu vou incluir aqui o fixed length vector. E eu vou vir aqui, use namespace data structures. Eu vou criar aqui um FLV de int, de tamanho 7, é um tamanho arbitrário, certo? E na sequência, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um outro FLV2 igual ao meu FLV, certo? Eu não tenho nada que o compilador esteja reclamando aqui, eu posso fazer isso. Eu tenho um objeto aqui, eu estou copiando ele, certo? Alguém acha que isso vai dar algum problema? Ninguém arrisca? Vamos descobrir. Como vocês podem ver, meu programa, que não escrevia nada na tela, deu 2 erros aqui. Quer dizer, um erro, né? E o segundo erro aqui foi o meu shell me avisando que o programa deu problema. Teve um double free detectado. O que significa um double free? Significa que a memória foi desalocada 2 vezes, quando ela deveria ter sido desalocada apenas uma. Por quê? Quem sabe me dizer por que isso aconteceu? Eu tenho 2 ponteiros que apontam para o mesmo lugar. Isso ocorre por quê? Porque o meu ponteiro do FLV2 está sendo inicializado por um construtor de cópia que está sendo gerado pelo compilador, certo?
Quando eu não tenho definição nenhuma do construtor de cópia, o compilador tenta gerar ele para mim. É a mesma coisa que eu fazer o construtor de cópia aqui. Certo? Igual a default. É a mesma coisa. Né? Se não tem nada que impeça o compilador de gerar esse cara, ele gera para mim. E é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Só que igual a default é a mesma coisa que ele vir aqui. Né? É a mesma coisa entre aspas, tá? Mas é a mesma semântica, basicamente, dele vir aqui e dizer que order contents é order.contents. Certo? Size é order.size. E aí, ele tá feliz com isso. Isso tá errado, porque se contents é order.contents, eu tenho dois ponteiros, eles estão apontando para o mesmo lugar de memória. Quando o primeiro objeto for destruído, ele vai dar delete. Quando o segundo objeto for destruído, ele vai dar delete de novo. Certo? Ou seja, isso não vai funcionar. Fora o fato de que a cópia do vetor não era uma cópia. Certo? Ela não era uma cópia de jeito nenhum. Pelo simples fato de que, se eu for lá e mexer num elemento desse vetor, certo? Então, se eu tiver aqui um def operator. Opa. Contents i. Certo? Então, se eu tiver esse cara aqui, eu vou remover esse cursor aqui porque ele é besteira, tá? Se eu tiver esse cara aqui, eu venho aqui no meu main, fizer o seguinte: flv 5 igual a 3. Aí eu venho aqui, eu faço flv2 5 igual a 5. E aqui eu vou incluir o string. E aqui eu venho e tento imprimir flv5. O que vocês acham que esse código vai escrever na tela? Três ou 5? 5. De fato. Antes de dar problema. Certo? Por quê? Porque o vetor não contém uma cópia dos elementos do vetor anterior. Ele simplesmente aponta para lá. Certo? Ou seja, a gente precisa fazer ele fazer uma cópia. Então a gente já notou que a gente tem uma gerência de memória ali dentro. A gente teve que implementar o destrutor. A gente já começa a sentir a necessidade de implementar o construtor de cópia de uma maneira diferente. Certo? Como é que a gente vai fazer essa implementação? Bom, a gente não tem muita opção. A gente precisa passar por todos os elementos copiando. Certo? Então a gente vem aqui. Não, que int size? O que eu tô fazendo, cara? flv const order. A gente vai precisar inicializar esse cara aqui do mesmo jeito, certo? A gente vai já colocar o size igual ao size. E aqui dentro a gente vai fazer um for auto iguals a i menor do que size mais i order i contents i igual a order i, certo? Então a gente passa copiando elemento por elemento. Opa, aqui é order.size e aqui é order.size, certo? Fazendo isso, opa, esse operador aqui ele precisa ter duas versões, tá? Ele precisa ter uma versão como essa aqui que a gente fez, né? Que ele retorna uma referência não constante e ele não é constante. E a gente tem que ter uma versão que retorna uma versão constante.
Mas a implementação deles é igual. Infelizmente não tem muito como dar a volta nisso, tá? Agora, se eu rodar meu programa, vocês acham que vai imprimir 3 ou 5? E, além disso, vai crashar ou não vai? Vai imprimir 3. E vai crashar ou não vai? E vai dar bom. Exatamente. Por quê? Porque agora eu aloquei outro espaço na memória, copiei tudo pra lá. Quando o primeiro é deletado, no caso, quando o segundo é deletado, porque eles são deletados na ordem inversa que eles foram criados, então quando o segundo é deletado, ele deleta a área de memória dele. E quando o primeiro é deletado, ele deleta a área de memória dele. Tá tudo ok, certo? E aí vocês podem me dizer, ok, isso significa então que se eu implementar o construtor de cópia, eu já resolvi tudo? Certo? E a resposta é não. Por que a resposta é não? Porque se eu fizer isso aqui, ó, FLV2 igual a FLV, prestem bem atenção, eu estou inicializando FLV2 igual a FLV. Isso aqui é uma chamada para o construtor de cópia, tá? Porque apesar da sintaxe ser parecida com a de baixo, isso aqui é a inicialização do objeto, tá? Então isso aqui é equivalente a eu fazer isso aqui, certo? A linha de baixo não, a linha de baixo é uma atribuição, certo? Esse objeto FLV2 já existe e eu estou atribuindo o objeto FLV nele. O que acontece se eu compilar e rodar esse código? A mesma coisa que acontecia antes. Por quê? Porque a operação de atribuição não tem nada a ver com a operação de construção, certo? A operação de atribuição é feita manualmente, certo? Então o compilador ele gera ela e ela faz algo muito semelhante ao que seria feito na construção por cópia, certo? Então ele pega esse ponteiro, iguala, ele pega esse inteiro e iguala. Ou seja, eu preciso implementar o operador de atribuição. Como é que é a assinatura do operador de atribuição? Bom, ele é um overload operador, então ele vai ser um operator igual, certo? O que ele retorna? Ele retorna uma referência para eu mesmo, que é para eu poder encadear atribuições. Isso é padrão da linguagem, o correto é vocês colocarem isso aqui, tá? E ele recebe um const, um FLV, const ref, other. E agora, eu tenho que pensar, eu já tenho um contents, certo? Então, antes de qualquer coisa, antes de me preocupar em pegar o contents do other, né, em copiar o contents do other, eu preciso lidar com o meu contents, certo? Claro que aqui, como esse array ele é totalmente sobrescrevível, por assim dizer, quer dizer, não, na realidade, desculpa, porque esse cara aqui ele tem um size, certo? Então assim, digamos que o other tem um size diferente do meu, então eu não posso simplesmente passar sobrescrevendo o meu array, eu preciso garantir primeiro que eu tenho espaço para os elementos que estão vindo do other, certo? Ou seja, o content que eu tenho não serve. Eu preciso me livrar dele. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, não tenho medo de errar, arrisca. Criar um novo ponteiro. Não, calma. Eu vou criar um novo ponteiro, sem dúvida nenhuma. Eu preciso atualizar o meu. Preciso deletar o que vai ser atribuído. Antes de qualquer coisa. Certo? Porque se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer contents igual a other. Desculpa. New t other.contents. Desculpa. O que eu tô fazendo? Other.size. A partir do momento que eu fizer isso aqui, eu acabei de vazar a memória. Eu vazei o contents que eu tinha antes. Eu sobrescrevi o meu contents,
aquele lá continua alocado, eu nunca deletei e agora não tem mais como deletar. Então, se eu não tenho mais como deletar depois de fazer isso, eu preciso fazer antes. Delete contents, certo? E não é o delete normal, é o delete de array. E é nesse momento que, se tiver qualquer pessoa assistindo isso aqui que entende bastante C++, né, que já viu isso aqui sendo feito antes, essa pessoa deve estar começando a sentir um pouco de dor. Mas calma, eu vou fazer primeiro a implementação besta, para depois mostrar para vocês a implementação mais correta. Ok, fazendo isso aqui, delete contents, contents igual a new t other.size, e aí, né, eu vou e copio elemento a elemento. Desculpa, size também precisa ser other.size, certo? E aí eu vou elemento a elemento, copiando cada elemento. Beleza? Então eu me livro do que eu tinha. Eu aloco espaço suficiente para copiar os elementos do outro. Eu já atualizo o meu tamanho. Vou copiando elemento por elemento. Acabou. Agora, se eu compilar esse código aqui... Oi? Ah, tá. Sim, eu esqueci de uma coisa. Tem que dar um return this, que é para manter o encadeamento aqui, certo? Compilei esse código. Vai funcionar ou não vai? Vai. Funcionou. Legal. Todos os problemas foram resolvidos agora, porque a gente tem a construção e o assignment feitos corretamente. Não tem problema nenhum, certo? Espero estar conseguindo fazer um sorriso maldoso. Como eu gosto de ver o caos acontecendo, eu quero... eu quero causar problemas aqui e eu vou fazer o seguinte. Vocês conseguem enxergar algum problema nessa linha? Eu sei que em muitos momentos não faz muito sentido que isso aconteça. Mas isso pode acabar acontecendo, tá? Então é necessário que a gente garanta que isso aí funciona. Isso aí funciona? Primeira coisa que vai acontecer, eu vou dar delete no meu contents. E na sequência eu vou alocar espaço. E depois eu vou começar a tentar copiar, mas eu vou tentar copiar de onde? Eu vou tentar copiar do antigo contents, que eu deletei. Certo? Na realidade, não vou tentar copiar do antigo contents, eu vou copiar do novo. Ou seja, eu vou ficar tudo zerado, certo? Aqui o que a gente vai enxergar é isso. Então, se eu fizer aqui um for... Não, peraí. Vamos na mão mesmo. Certo? Vocês concordam comigo que essa linha aqui e essa linha aqui precisam imprimir a mesma coisa, sendo que eu só fiz isso. Será que ela vai? Eu já dei a resposta. Ela não vai? Quer dizer, agora ela foi, né? Tá, desculpa, eu não tenho garantia de que ela não vai. Por que eu não tenho garantia de que ela não vai? Porque é bem possível que eu aloque a memória exatamente no mesmo lugar onde eu tinha alocado antes. Né? Porque eu acabei de desalocar aquela memória, ela convenientemente tinha o mesmo tamanho. Ela... eu acabei de pedir para o sistema operacional alocar mais um pedaço para mim. Ele, olha, que coincidência. Eu tinha exatamente esse bloco de memória aqui para te dar. E aí tudo dá certo. Por coincidência. O que eu estou fazendo aqui não está correto. Tá? Eu posso demonstrar facilmente que isso aqui não está correto, fazendo uma versão um pouquinho diferente. Tá? Eu vou fazer o seguinte: auto old contents. Vou fazer assim, auto other contents igual a other.contents. Tá?
E aí eu vou fazer aqui other contents, certo? Esse código aqui não tem nenhum bom motivo para fazer isso, exceto mostrar a falha que está acontecendo aqui. Mas vocês concordam que se esse código estivesse correto, isso aqui não teria nenhum problema, certo? Porém tem. Se eu compilar esse código e rodar agora... Tá. Considerando o fato de que ele está alocando no mesmo lugar... eu tô recebendo o mesmo ponteiro, então não tem nenhum problema no que eu tô fazendo aqui. Tá. Deixa eu tentar quebrar esse cara. Não tem como eu fazer isso. Como é que eu faço pra forçar esse cara a quebrar? Tá, eu não vou conseguir. Coloca outro ponteiro do mesmo tamanho depois de deletar. Se eu fizer isso aqui, eu vou vazar um pouquinho de memória aqui só pra garantir, mas... por motivos ilustrativos isso aqui deve... Não adiantou. Será que eu preciso atribuir? Não. Na verdade, gente, peraí. Tem alguma coisa muito estranha que tá acontecendo aqui. Porque como eu falei... Como eu mencionei pra vocês, esse new aqui, ele invoca o construtor padrão. Ou seja, ele deveria zerar todo mundo. Tá. Um jeito que eu tenho aqui de mostrar pra vocês isso que tá acontecendo. Não tem nenhum bom motivo pra fazer isso, mas... no código normal, mas eu poderia zerar todo mundo aqui. Eu tenho a impressão de que esse new de array deveria fazer isso, mas... aparentemente não. Ok, isso forçou o erro, né? Deixa eu rodar de novo aqui. Então, eu limpei ali o contents e esse cara aqui virou 0, né? Sendo que isso não aconteceria se esse array aqui fosse outro array, certo? Então, deixa eu fazer isso aqui, por exemplo. Apareceriam 5 ali, sem problema nenhum. Ok. Ou seja, apesar de... Como vocês viram aqui, apesar de eu estar caindo numa situação de bastante sorte em que isso aqui acaba funcionando, eu não estou fazendo a coisa certa, certo? Eu não... Esse código aqui está quebrado, está bastante quebrado. Inclusive, um jeito que seria simples de mostrar que esse código aqui está quebrado seria se eu tivesse um tipo diferente, certo? Se eu tivesse um tipo como, por exemplo, stdstring. Porque o stdstring... se eu tivesse aqui, por exemplo, um auto flv s igual a flv de stdstring, e aí eu fizesse flvs igual 5 igual a abc, imprimisse o flv5 qual que é o problema? Sim, eu preciso botar um tamanho aqui. Beleza, esse cara aqui ele vai mostrar o erro pra gente com bastante clareza, tá? Porque eu começo com a string ABC,
Aí eu faço a reatribuição. Na sequência, a string sumiu. Por que ela sumiu? Porque... Eita. Porque pro tipo string, que não é um tipo primitivo, eu tenho a garantia de que o new de array, ele tá chamando o construtor padrão, tá? Pra todo mundo. Ou seja, ele basicamente fez aqui aquilo que a gente tinha feito com aquele for. Tá? Então aqui, com isso, consigo provar para vocês com facilidade que esse código aqui não está correto, ele não funciona. O que eu devo fazer então? É complexo, é complicado. Eu não espero que vocês olhem para esse código aqui e pensem numa solução mágica. Tá? A primeira opção, bem... eu não gosto muito, é checar se o this e o endereço do other são o mesmo. E se for, eu não faço nada. Certo? Se for, eu só não faço nada, só retorno. Isso funciona. É uma forma de você se defender. Mas esse código aqui está começando a ficar cada vez mais esquisito. E considerando que eu vou ter que fazer uma versão de move depois disso aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa no move. E vai ficar um negócio gigante. Vamos esquecer isso aqui. Tá? Esse código aqui, pela melhor das intenções que a gente tivesse, esse código aqui é péssimo. A gente tem uma forma melhor de implementar esse cara. Sempre. Tá? Sempre, tranquilamente. Como? Para começo de história, a gente vai implementar uma função, certo? Um método aqui, chamado swap. E vocês devem lembrar que na longínqua aula 2, eu pedi para vocês implementarem uma função que fazia swap de 2 ints nos exercícios. E esse swap ele vai funcionar da seguinte forma. Other vai ser do tipo FLV. Esse cara aqui ele não pode ser constante, certo? Porque a gente precisa fazer o swap, então os dois precisam trocar de lugar. E existe uma função na biblioteca padrão que se chama studswap, que é uma função de swap igual àquela que vocês fizeram para int, só que ela é templatizada, certo? Ela é muito semelhante na realidade. Por dentro ela usa stdmove, que a gente não tinha visto na época, e para int não fazia sentido. Mas ela é muito parecida com aquilo que vocês fizeram com int, exceto que ela usa stdmove na hora de fazer a atribuição. É a única coisa que acontece. E eu vou fazer swap contents other.contents, certo? Swap size other.size. Esse cara aqui ele precisa vir de um header. Ele vem do header algorithm, certo? Então eu troco o content com outro content e eu troco o size com outro size. Tá, vocês devem estar pensando, mas que diabo? Como é que isso aqui ajuda? Porque eu não fiz alocação, eu não fiz nada demais. Mas agora que a gente tem essa função aqui, a gente consegue aproveitar um código que a gente sabe que funciona, que é o código do construtor de cópia. Como? Muito simples. Eu venho aqui, eu digo que eu quero, que eu crio eu crio um objeto novo, chamar de aux, de auxiliar, igual ao other. Como a gente viu antes, essa linha aqui, por ser uma atribuição, é uma chamada ao construtor de cópia, certo? Aí eu faço o seguinte, swap this, não, desculpa, this swap other, desculpa, aux. Veja, eu não posso dar this swap other porque other é constante, certo? Eu estou copiando, eu não quero mexer nesse cara. Mas eu posso mexer na cópia dele, sem problema nenhum. E aí eu retorno o this. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer o seguinte. Se esse cara aqui... ele vai criar uma cópia usando o código que funciona, vai trocar o conteúdo do contents e do size, e agora o aux contém o meu antigo contents, certo? E o meu antigo size. E eu contenho o resultado da cópia. O aux vai sair de escopo. Logo, ele vai chamar o destrutor, que vai chamar o delete para mim.
eu não vazei memória, eu troquei o conteúdo, eu fiz a alocação correta, tá tudo certinho, eu fiz a cópia dos elementos. E principalmente, se o other for eu mesmo, eu crio uma cópia de mim mesmo, troco o meu conteúdo com a cópia e jogo a cópia fora. Ou seja, não tem problema de auto-assignment. Certo? Vamos testar isso aqui. Bom, não funcionou porque eu escrevi errado, porque eu não sei escrever. Size underscore aqui. Ok. Vamos lá, compila. E o meu código funciona, certo? Meu ABC continua sendo ABC, apesar de eu ter feito um auto-assignment. Certo? E vocês devem concordar comigo que esse código é mais legível do que o código anterior sem grandes dificuldades. Pelo fato de que eu não preciso fazer esse for de novo, eu não estou me repetindo, eu não estou me enrolando com um monte de coisa, eu não estou tendo que checar pelo auto-assignment nem nada do tipo. Vocês concordam comigo quanto a isso? Eu espero que sim. Aí agora vocês podem me dizer: beleza, eu tenho cópia, eu tenho assignment, tá tudo ok? Né? Tá tudo 100% tranquilo. E vocês teriam razão até 2011. Porque antes de 2011, o conceito de move não existia em C++, o que é muito estranho. Se vocês pararem para pensar em tudo que a gente fez até aqui, em todos os momentos em que a gente precisou fazer move, vocês devem imaginar que um mundo sem move era um mundo estranho. Principalmente porque, se o unique pointer não é copiável e não existia move, vocês devem imaginar que não existia o unique pointer e vocês estariam corretos. E se eu não tinha o unique pointer, eu não tinha como gerenciar os meus news e deletes com tanta facilidade. O que significa que o código que lidava com memória alocada dinamicamente era bem mais complicado. E vocês devem imaginar que isso não é uma coisa incomum em C++ também. Ou seja, C++ antes de C++ 11 era praticamente inutilizável. Vocês podem citar essa minha frase se vocês quiserem. Se alguém discorda de mim, por favor, deixa aí nos comentários. Enfim. Mas, até o ponto onde a gente está, o nosso código não tem um construtor de move e um construtor e um operador de assignment de move. Porque a partir do momento que a gente coloca o construtor de cópia aqui e o construtor de e o operador de assignment aqui, o move não faz nada, certo? Então, se eu fizer isso aqui, quando ele vai compilar, ele vai imprimir ABC de novo, certo? Vejam, quando eu faço um move, e eu até hoje não expliquei exatamente o que é um move, mas isso foi bem deliberado. Quando eu faço um move de uma variável, eu estou roubando o conteúdo dela, certo? Eu estou pegando essa variável aqui e estou movendo ela para outra. Ou seja, a original ela não serve mais para nada. Eu não posso mexer nela. Eu não posso acessar qualquer coisa dentro dela porque o conteúdo dela foi embora, certo? Mas aqui eu estou fazendo isso e eu não estou tendo problema nenhum. Por quê? Porque isso aqui, na realidade, está sendo uma chamada para o construtor de cópia. Se eu vier aqui no construtor de cópia e colocar um cout dizendo yay, copy, só deixa eu colocar o IOString aqui porque eu preciso para poder fazer cout. Se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que tem um EA copy aqui de novo, certo? Apesar de eu ter usado esse tdmove, eu estou fazendo uma chamada para o construtor de cópia. Fim. Porque ele é o único que existe que aceita um outro objeto desse mesmo tipo, certo? Ou seja, a partir do momento em que eu defini o construtor de cópia, o compilador deixa de gerar um construtor de move para mim, certo? Quando eu tento usar esse tdmove, nada acontece de especial, eu caio no construtor de cópia. E até aí tudo bem, porque no caso de eu ter um objeto desse, eu consigo copiar ele, desde que o T seja copiável.
Só que isso é caro. Isso é muito caro. Às vezes eu quero realmente trocar um objeto do lugar, eu quero retornar esse objeto a partir de uma função, e esse retorno pode acabar virando uma operação de cópia. Né? Isso, por exemplo. E uma operação de cópia é um negócio caro. Potencialmente. Porque o meu array pode ter 1 milhão de elementos. E eu vou lá copiar cada um por um, só pra jogar a cópia fora. Né? Na real, eu faço uma cópia e eu jogo o original fora. Sendo que eu poderia ter aproveitado esse cara. Então a operação de move ela é uma otimização, ela é bastante importante. Teve muito código por aí que ficou um pouquinho mais rápido. Só pelo fato de C++11 existir, porque a operação de move acabou sendo habilitada em alguns pontos. Especialmente para vectors, strings, essas coisas assim. Então ela é uma otimização importante. E principalmente, se eu tiver um FLV de um tipo que não é copiável, como o Unique Pointer, eu não posso copiá-lo. Eu também não consigo movê-lo. Então não tem mais o que fazer. Certo? Logo, eu preciso lidar com o operador de move. Como é que eu vou fazer isso? Não é muito complicado, na realidade. Da mesma forma que eu fiz esse operador aqui, certo? Desculpa, esse construtor aqui, que ele recebe uma referência constante para um FLV, eu vou fazer um construtor que recebe uma referência não constante, certo? Para um FLV. Só que aqui tem uma jogada que a gente está dependendo do compilador para fazer. E sim, esse código aqui está errado, se você estiver agoniado olhando para isso aqui. Mas aguardem um momento. Quando eu for mover, bom, beleza, eu pego o contents do outro cara. Então aqui não é new nada, eu simplesmente vou lá, order.contents. E eu pego o size do outro cara, order.size. E aí o que eu faço com o outro cara? Eu faço alguma coisa aqui? No corpo do meu construtor? Deleto ele? Não, né? Não posso, porque se eu deletar ele, eu tô deletando o cara que eu acabei de pegar aqui. Vai dar não. Move? Acabei de mover. O que seria mover? Aí que tá, eu tô definindo o conceito de mover. Tem uma coisa que eu não posso fazer aqui dentro, que é mover. Porque eu tô inventando esse conceito agora. O que tá acontecendo aqui dentro? Eu tô pegando o ponteiro do outro cara, tá? Se vocês olharem para essa definição aqui é exatamente a definição que eu tinha mostrado que o compilador gerava do construtor de cópia quando eu não definia nada. Ou seja, isso aqui tem um problema. Qual que é o problema? Dois ponteiros no mesmo lugar, perfeito. Logo depois disso aqui, o order vai estar apontando para esse cara, eu vou estar apontando para esse cara e vai tudo pro espaço se esses dois caras forem deletados. Ou seja, eu preciso ir lá e deixar o order num estado em que o destrutor dele não faça nada. Certo? Como é que eu vou fazer isso? De um jeito bastante simples. Isso é uma coisa que muita gente que sabe C++ e usa C++ profissionalmente não sabe, tá? Eu já vi bastante gente descobrindo isso aí bem tarde na sua carreira. A operação de delete, quando ela recebe um ponteiro vazio, um ponteiro nulo, um ponteiro para zero, ela não faz nada. Então eu não preciso checar aqui no FLV, no tio FLV, né, no destrutor. Eu não preciso checar se esse ponteiro está apontando para algum lugar ou não, tá? Eu posso simplesmente, muito tranquilamente, fazer order.contents
igual a null ptr, que é o ponteiro nulo, é o ponteiro que aponta para lugar nenhum. Ele aponta para o valor 0, mas a gente tem esse null ptr em C++ 11, que é para não causar confusão. Tá? E se ele chegar aqui nesse delete, não acontece nada. Bastante gente imagina que se você tentar deletar o null pointer, ele quebra, né? Ele crasha o programa, porque qualquer outro acesso ao null pointer não funciona. Mas na realidade o delete ele não faz nada, ele já contém a checagem lá dentro. A partir do momento que eu fizer isso, o destrutor do order está desativado, basicamente. Ele não vai fazer nada, certo? Ele só vai passar reto. Ou seja, o meu destrutor que vai ficar responsável por deletar o conteúdo antigo. Portanto, eu roubei o conteúdo do outro vetor. Mas eles não apontam para o mesmo lugar? Não, não mais. Porque agora o meu content está apontando para onde o contents apontava antigamente. E agora o other contents aponta para 0. Então se eu tinha um other contents apontando... Vou pegar aqui minha caneca. Minha caneca é o conteúdo do vetor. Eu tinha o other contents apontando para a caneca. Eu criei um novo ponteiro apontando para o mesmo lugar do other contents. E agora eu peguei o other contents e apontei ele para lugar nenhum. Certo? Ou seja, perfeito. Isso aqui implementa um move. Só que tem um problema. Tá? Essa referência aqui e essa referência aqui, elas vão bater uma com a outra. Tá? Isso aqui não vai funcionar do jeito que a gente fez ali. Deixa eu compilar aqui. Esse cara aqui já não gostou muito. Tá, não tem problema. Isso aqui foi besteira mesmo. Contents não tem underscore, gente. Tá, eu posso compilar esse cara, mas eu nem sei o que aconteceu, sendo bem sincero. Opa, peraí. Ok. Ele tentou fazer um move, certo? Em um lugar. No lugar errado. Tá. Por que foi no lugar errado? Porque aqui no meu main, certo? Tenho esse cara aqui, já. Esse cara, FLV2 igual a FLV. Se eu comentar todo o resto do código aqui, vocês vão ver que ele vai escrever aquele moved, certo? E ele não deveria. Ali eu não estou movendo, eu estou copiando. Qual é o problema? Esse FLV aqui, ele não é um FLV const, certo? Então, quando ele chega aqui, certo? E acho que fica um pouco mais claro se eu escrever esse cara como uma construção dessa... Construção é bom, né? Uma construção dessa forma. O compilador ele tem duas opções. Ele tem a versão com const e a versão sem const. Esse cara aqui não é const, ele opta pela versão sem const. Então, se eu escrevesse autoconst FLV igual FLV, blá blá blá. Bom, eu não poderia fazer isso aqui para começo de história, né? Mas aí, ok, esse código aqui ele vai copiar. Mas não é isso que eu quero, certo? Eu quero poder copiar esse cara aqui também. Ou seja, eu não posso escrever isso aqui baseado simplesmente na diferença entre const e não const. Para isso, em C++ se inventou um tipo novo de referência, que é esse tipo aqui. Sim, são dois e-comercial. C++ não é baseado em criatividade. Isso aqui não é uma referência para uma referência, tá, pessoal? É provavelmente a primeira dúvida que aparece por aí. Não é isso não existe, tá? Vocês leem essa referência dupla aqui como our value
Eu vou escrever aqui. R-value reference. Certo? E o que é um R-value? Ou R-value. Tá. Vou chamar de R-value que é mais fácil de falar. O que é um R-value? É um valor enxergado pelo compilador como um valor que só pode aparecer do lado direito de um sinal de igual, de uma atribuição. Certo? Como assim? Bom, digamos que eu tenha a seguinte expressão. Alto x igual a 1. 1 para o compilador é um R-value. Por quê? Porque 1 só pode aparecer do lado direito de uma atribuição se eu fizer 1 igual a 2, isso aqui não tem nenhum tipo de semântica para o compilador. Certo? Agora, se eu fizer alto x igual a y, aonde y é igual a 1, y não é um R-value. Porque apesar dele estar do lado direito de um sinal de igual, ele poderia muito bem estar do lado esquerdo. Certo? Então, não importa onde ele está. O que importa é onde ele poderia estar. Certo? Essa é a noção mais genérica, não estritamente correta, mas mais intuitiva que vocês podem ter sobre o que é um R-value e o que é um L-value. Certo? Um L-value é o contrário do R-value. Se o R-value é o que só pode estar no lado direito, um L-value é o que pode estar no lado esquerdo, mas ele pode estar no direito também. Certo? Então a gente começa a ver esse tipo de referência aqui como uma L-value reference. E esse tipo de referência aqui como uma R-value reference. Certo? Tá, e o que eu ganho com isso aqui? Se vocês verem esse código aqui que eu escrevi, eu posso descomentar tudo aqui. Eu vou tirar essas linhas que eu coloquei só para exemplificar. Vou descomentar tudo aqui. E vocês vão perceber que o meu código funciona. Kinda. Ah, claro, ele não funciona por quê? Porque agora eu fiz um move aqui a partir do FLVS. E aí eu vim aqui e tentei acessar alguma coisa no FLVS. Ora, mas eu acabei de mover ele. E o meu compilador está falando, eu estou chamando alguma coisa num objeto que foi moved from, certo? Ele está vazio. Então, essa linha aqui já não faz mais sentido, porque o nosso move constructor agora funciona. E agora o meu código funciona sem problema nenhum, certo? Ele foi movido. Agora eu posso vir aqui no meu construtor de move e trocar essa interrogação por uma exclamação, certo? Moved. Beleza. Mas por que o stdmove funciona? Ora, se vocês verem, se eu vier aqui e construir deixa eu... Esse cara aqui, ele tá sendo... Essa construção aqui, ela poderia ser enxergada como uma construção por move, tá? Mas ela tá sendo basicamente removida pelo compilador. E eu acho que mesmo que... não vai adiantar. Vai ser difícil de eu ilustrar aqui pra vocês. Mas se vocês prestarem bem atenção, tá? Na semântica dessa operação aqui, vocês vão enxergar aqui o lado... O que está no lado direito aqui só poderia estar no lado direito. Eu não posso fazer flv cdstring set igual a qualquer coisa, certo? Porque esse cara aqui, ele não é uma variável, ele não tem um endereço de memória. Na realidade, a definição de R-value e L-value é mais baseada no que realmente tem um endereço de memória ou não do que no que pode estar no lado esquerdo ou direito de uma atribuição. Mas o fato de ter um R e um L ali de esquerda e direita faz com que essa definição seja mais fácil de entender, tá? Então, quando o compilador enxerga uma coisa que
pode ser um L-value, ele prefere a versão que tem um L-value reference. Ou seja, desculpa, isso aqui é uma atribuição. Quando ele enxerga isso aqui, ele prefere o construtor de cópia. Como é que eu faço então para mover de uma coisa que eu preciso de uma coisa que tem nome, certo? Se essa coisa ela tem nome, ela poderia estar do lado esquerdo. Como é que eu faço para mover dela? Eu preciso marcar ela como uma coisa que eu quero mover. Eu preciso forçar o compilador a enxergar aquela coisa como uma coisa que pode que não poderia estar do lado esquerdo de um sinal de igual. Ou seja, o stdmove ele tem uma implementação bastante simples na realidade. A implementação dele é assim. Ele retorna uma referência para um rvalue. Vou chamar de myMove, que seja. Ele recebe uma referência para um L-value, tá? Eu só posso passar L-values para dentro do move. E ele retorna o próprio objeto, só que isso aqui não vai funcionar, eu acho. Não, vai funcionar, eu acho. Se eu trocar esse cara aqui de stdmove para myMove... Ah, não, ele não vai funcionar. Ele vai reclamar aqui que eu estou tentando retornar com uma rValueReference, uma referência para um cara que é um LValue. Então eu venho aqui e digo, não, compilador, me obedeça. Eu estou forçando a barra. Eu estou dizendo, compilador, enxerga esse cara aqui como uma referência para rValue. Eu não quero saber. Eu não quero saber se tu acha que isso aqui é certo ou não. Eu estou dizendo que é. E agora esse cara aqui ele faz a mesma coisa que o stdmove. Certo? Se eu rodar meu código aqui, vocês vão ver o move daqui no final. Então, na realidade, todo esquema de stdmove e tal, na realidade é uma jogada muito louca, muito complicada e meio chata de entender, entre a forma como o compilador cria referências na hora de decidir qual versão do construtor ele vai escolher. Certo? Mas nada mais do que... Mas o stdmove ele não faz nada mais do que isso. Ele pega o que tu passou para ele e retorna a mesma coisa, só que ele força a barra do compilador para ele enxergar como uma referência para um rValue. Mas por que foi escolhido esse modelo de referência para um rValue? Porque várias coisas que a gente quer jogar fora, né, que a gente quer poder mover, são rValues. Por exemplo, literais. Então, por exemplo, isso aqui é um literal de std_string, certo? Se eu estou inicializando uma string com isso aqui, é óbvio que eu não quero copiar, porque esse cara aqui ele vai ser jogado fora no exato instante depois que ele for usado. Então, se eu criar ele para copiar ele para depois jogar ele fora, eu não ganho nada. Se eu mover ele, muito mais razoável, certo? Muito mais prático. Ou seja, essa semântica de coisas que podem ser jogadas fora, temporários, que não poderiam estar do lado esquerdo de uma atribuição, ela casa muito bem com o objetivo do move. Quando a gente tem temporários, a gente tem o move de graça. A gente só precisa usar o stdmove quando a gente tem coisas que não são temporários. Daí a gente precisa dizer pro compilador, ó, cara, eu quero que tu faça um move disso aqui. Certo? Beleza. Depois de muito gastar saliva aqui, a gente chegou quase no final da regra dos 5. O que falta aqui? Falta o operador de atribuição por move. Certo? E esse operador de atribuição por move, ele vai ter a mesma cara do operador de atribuição por cópia. Porque ele também precisaria de uma proteção de autoatribuição. Então, no fim das contas, ele vai ter o mesmo corpo, basicamente. A diferença é que se eu implementar esse cara aqui exatamente assim, a gente está dizendo que a gente está fazendo por move, mas aqui a gente está fazendo uma cópia.
E se eu implementar o meu move em termos de uma cópia, eu tô sendo ineficiente e em muitos casos eu tô proibindo que realmente se faça move das coisas que eu tô usando. Então eu venho aqui e digo std move de order. Certo? Essa é a implementação do operador de assignment por move. Feito isso, certo? Feito todas essas coisas aqui, o nosso tipo, que possui gerência de memória interna, está completamente apto a lidar com essa sua gerência interna de memória de maneira completamente transparente para o usuário dele, certo? A gente não tem mais problema de double free, a gente não tem mais vazamento de memória. Tudo que está ocorrendo aqui vai ser corretamente lidado pelo compilador, desde que os objetos estejam sendo corretamente lidados pelo programador. Ou seja, se o programador estiver usando eles dentro de funções, dentro do escopo bonitinho, o compilador vai chamar o construtor do destrutor. A única forma da gente vazar essa memória aqui seria se a gente desse um new em um FLV. Mas a partir do momento que eu estou dando new em alguma coisa, esse new deveria estar encapsulado em alguma classe. E por assim vai. Então, o encapsulamento com a ideia de RAI, que é a ideia, né, que a gente mencionou na outra aula, de Resource Acquisition is Initialization, ou seja, eu adquiro recursos na inicialização do meu objeto e destruo recursos no destrutor do meu objeto, toda essa ideia, ela sempre se compõe para que esses recursos estejam administrados por objetos específicos, certo? E, portanto, não estejam dentro do fluxo de funções onde eles podem passar reto, onde eles poderiam ter problemas. Quando é que a gente tem esse tipo de problema? O primeiro problema que a gente poderia ter seria, por exemplo, se eu tivesse... eu vou comentar esse main aqui. Eita. Vou comentar esse main aqui. Se a gente tivesse aqui AutoX igual a new int 30, certo? Então aqui eu tenho uma rede de 30 ints que eu deleto em algum ponto do meu código, mas aqui no meio eu tenho um if que está checando uma condição, e se essa condição for verdadeira, ele sai da minha função, certo? Então, se eu fizer isso, deixa eu declarar aqui o meu. Se isso acontecer, eu vazo a memória do X, certo? Eu dei new aqui. Pá, cai no return e apesar do delete estar aqui, ele nunca executou. Agora, se esse X aqui for um FLV de int, opa. E eu tiver esse return mais cedo aqui, essa variável vai passar pela destruição dela quando chegar no return. Então já tem um caso aqui em que o destrutor está garantindo a gerência dos recursos. Como é que seria correto, né, de eu fazer isso aqui sem fazer dessa forma? Correto, bem entre aspas. Se eu fizesse assim, eu seria obrigado a, em todas as possíveis saídas da minha função, deletar o X. Mas vocês devem perceber que isso aqui não escala muito, né? Assim que eu começo a ter uma função um pouquinho mais complicada, se ela tiver mais de uma saída, eu preciso deletar em todos esses pontos. Ainda assim, não é impossível dar a volta nisso aqui. Como é que isso é feito em C, por exemplo? Em C não tem destrutor. O que é feito? A minha função ela tem só um ponto de saída
certo? Aqui no final. Eu coloco um label nesse ponto. E toda vez que eu quero sair da função, eu não acredito que eu vou escrever isso, eu dou um goTo pro lugar onde eu quero sair. Só que aí tem um problema. Aí tem um problema, porque se eu tivesse aqui um alto y, que é uma outra coisa, new float 20. Aí, depois do y, se eu tivesse aqui um outro if other condition, go to end, não vai funcionar, porque o delete do y tem que estar aqui. Mas se eu colocar o delete do y aqui, já deu outro pipoco. Por quê? Porque esse cara aqui, se ele cair aqui, ele vai tentar deletar o y antes mesmo do y existir, certo? Ou seja, eu tenho que ter um... Eu tenho que ter uma outra label, certo? Certo? Então, esse cara aqui só faz isso. Esse cara aqui faz isso tudo. A gente não precisa lidar com esse tipo de desgraça porque a gente tem destrutores em C++, certo? E a gente consegue amarrar o tempo de vida aos objetos, o tempo de vida dos objetos nas funções, a gerência de recursos que eles lidam, certo? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Foi bastante coisa na aula de hoje, eu imagino que tenha sido bem pesado. Tranquilo? Bom, se vocês estão dizendo. Então, vejam, a partir do momento em que a gente tem esse FLV que está seguindo a regra do 5, né, Rule of 5, esse objeto ele é movível, ele é copiável. Então, qualquer objeto que eu tenha, né, qualquer classe que eu tenha aqui, class FLV user, se ela tem um FLV dentro, FLV, gente, F, ela não precisa se preocupar com nada disso, porque tudo que o compilador gerar, vai gerar corretamente. Né? O destrutor dessa classe vai chamar o destrutor dessa classe aqui. Tranquilo, ótimo. O construtor de cópia vai chamar o construtor de cópia desse cara aqui. Ótimo. O construtor de move vai chamar o cara dessa classe aqui. Então, a gente ou tem tudo, ou não tem nada. Certo? Por isso, Rule of 5. Quando a gente precisa gerenciar a memória manualmente, a gente segue a Rule of 5. Memória não, qualquer recurso. Quando a gente precisa gerenciar um recurso manualmente, a gente segue a Rule of 5. Quando a gente está trabalhando com coisas que já gerenciam seus recursos e já fazem todo o seu trabalho, a gente tem a Rule of Zero. A gente não implementa nenhuma das coisas. Certo? Eu falei mais pro começo da aula que eu ia falar de exceptions nessa aula. E exceptions são um caso que faz com que o mecanismo de RAI seja muito importante, mas não vai dar tempo. A gente tá chegando aqui nas 8h30 e a exceptions vai ficar pra aula seguinte, certo? Então, por hoje é isso. Eu vou mandar um exercício pra vocês logo mais. Vai ser na mesma ideia do que a gente fez aqui hoje na aula, mas não vai ser um vetor de tamanho fixo, vai ser uma outra estrutura de dados, que também não é muito complicado. Mas no mais é isso, certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a comentar, tem aqui um espaço, e se não, por hoje é só. Valeu.